Olá, galerinha do sétimo ano da Escola João Paulo II. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula remota de língua portuguesa. Vamos começar a nossa correção, ok? Pois bem, nós vamos fazer a nossa interpretação textual. Interpretação textual são perguntas, né, referente ao texto que a gente leu. Ele quer saber, o autor desses livros didáticos, sempre se o aluno compreendeu o que ele leu, né? Por isso que nós temos essa partezinha chamada de interpretação textual, que estava ali na página 14 e 15, tá bom? Esse é o momento também de você aprender mais, tirar as suas dúvidas e no próximo texto, com uma nova interpretação textual, você poder aí conseguir responder o maior número de questões possível, ok? Vamos lá então, gente, para a primeira questão, tá? Nós temos aí na primeira questão o seguinte: após a leitura do conto, retome as hipóteses formuladas no box. O que vem a seguir? O que você e os seus colegas imaginaram antes da leitura se confirmou? Bom, essa é a primeira pergunta. Tem uma pergunta aí com relação aos colegas, né? Se essa atividade tivesse sido presencial, em sala de aula, num momento em que a gente estivesse discutindo presencialmente, mas você repare aí que o box do qual ele fala, gente, é aquilo que eu chamei de pré-texto. Dê uma voltinha aí na página 12. Abra seu livro aí na página 12 e repare que antes de começar o texto, A Orelha de Van Gogh, você tem um texto prévio, ou seja, um texto anterior, que a gente chama de pré-texto, e que o autor aqui está chamando de box. E realmente, em cima desse quadrinho que está sublinhado de vermelho, nós temos justamente lá em cima o que vem a seguir, né? E eu li com vocês esse pré-texto. Nesse pré-texto, havia uma pergunta. E é justamente sobre essa pergunta que você. É com essa pergunta, na verdade, que você responde a questão número 1. Ó. Ele fala do escritor, do Moacir Ciliar, né? Fala um pouco de como ele escreve as suas histórias, tá certo? Fala sobre um pouco do título desse texto, e aí vem uma pergunta. Por que será que o título do conto faz referência à orelha desse pintor? Então, é essa pergunta aqui que você e seus colegas deveriam ter refletido nela antes mesmo de começar o texto, tá certo? E aí, quando ele tá falando sobre essa questão aí da orelha do pintor, a orelha de Van Gogh, ele está perguntando a você, esse título faz você, ou fez você, na verdade, refletir em quê? Antes mesmo de ler o texto, né? Então, se você pensou em algumas hipóteses como essa, ou se você pensou em uma outra que não está aqui, não apague a sua resposta, tá? Você pode deixar ela tal qual você colocou, porque o seu pensamento, ele é livre, né? Então, ele está perguntando o que foi que você imaginou antes da leitura. Se confirmou? Se sim, você vai colocar sim. Se você pensou numa coisa que não tinha nada a ver com o texto, você vai colocar não e dizer por quê. Eu coloquei aqui algumas hipóteses que talvez você tenha pensado, tá bom? Se você pensou nessas hipóteses aqui, você tire suas conclusões se ela se confirmou ou não, tá? Então, assim, só de ver o título, A Orelha de Van Gogh, dá para se imaginar que no texto, por exemplo, poderia estar se tratando de uma orelha com uma característica diferente das demais orelhas. Se você pensou isso, se confirmou, estava falando de uma orelha diferente das demais, você coloca aí sim ou não, tá? Ou você poderia ter pensado, antes mesmo de ler o texto, né? Só com o título, A Orelha de Van Gogh. Ah, esse texto eu acho que ele vai falar de um quadro, né? Com destaque para essa parte do corpo. Deve ser um quadro em que a principal imagem fosse uma orelha. Você pode ter pensado isso também, tá? E aí a pergunta é, se você pensou na primeira hipótese e na segunda, tem a ver com o texto? Se sim, você coloca sim, coloca
essa hipótese que você já deve ter escrito aí no seu caderno. Se não, você coloca não, porque não teve nada a ver com o que eu imaginei. Eu imaginei isso, aquilo outro. Tranquilo, pessoal? Bom, vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 é o seguinte, a pergunta: quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? Quem é o autor? Pessoal, há uma diferença entre autor e narrador, nós já vamos falar, né? Mas é interessante que às vezes as pessoas se confundem. Elas acham que o autor e o narrador é a mesma pessoa. E não é, tá bom? Eu queria, na verdade, chamar logo sua atenção para esse quadrinho verde que você está vendo aí, que tem lá no seu livro, na página de número 14, né? Esses quadrinhos verdes são muito importantes porque ele traz informações que podem te ajudar a responder uma questão, tá certo? Então, assim, gente, é preciso entender que o autor é a pessoa que criou a história, é uma pessoa física, tá certo? Eu, você, qualquer um, se criar uma história, nós nos tornaremos autores ou autoras daquilo que a gente criou, tá bom? Já o narrador, ele é um ser, vamos dizer assim, imaginário, fictício, que sou a autora de um texto, eu vou usar, né, para contar a história. É uma voz que conta a história. E aí é bom dizer a vocês, né, que o narrador, ele pode ser o narrador personagem, aquele que está contando e vivendo a história. Aí ele vai estar usando aí, então, a primeira pessoa do singular, porque ele está contando uma história dele mesmo, tá certo? Então, ele vai usar a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural, se ele estiver contando a história dele junto com outras pessoas. Por exemplo, eu vou contar a minha história, só que eu não estava só, eu estava junto com os meus amigos. Então, eu já não posso mais usar eu passo a usar o nós, né? Porque é uma história minha junto com outras pessoas, então vira nós. Esse nós é a primeira pessoa do plural. Mas, de toda forma, eu estou vivenciando essa história, então eu sou o narrador personagem. Seja usando a primeira pessoa do singular, eu, ou usando a primeira pessoa do plural, nós, tá? Um outro narrador, desculpem, que existe é o narrador observador. Já está dizendo, né, narrador observador, o que ele faz? Ele apenas observa os fatos, o acontecimento, e a partir dessa observação, ele conta a história. Nesse caso aí, pessoal, o narrador, ele não participa da história. É como se ele estivesse do lado de fora, apenas olhando e anotando tudo que ele está vendo, ou memorizando tudo que ele está vendo, para contar para uma outra pessoa, tá certo? Como ele não faz parte da história, ele não pode mais usar a primeira pessoa do singular nem a primeira pessoa do plural, porque ele não está dentro da história. Então, já que ele está contando uma história que ele não participa, na verdade, a história de outra pessoa que ele está presenciando ou de outras pessoas, nesse caso aí, o narrador observador, ele vai usar a terceira pessoa do singular, ele ou ela, ou ele pode utilizar a terceira pessoa do plural, se ele estiver contando a história de mais de uma pessoa, que vai ser eles ou elas. Certamente vocês estudaram sobre os pronomes pessoais o ano passado, quando vocês estavam ali no 6º ano. Então, acho que vocês sabem aí quem são os pronomes pessoais. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas, tá bom, pessoal? Isso é importante para a gente entender como é que o narrador, ele pode contar a história, usando a primeira pessoa ou usando a terceira pessoa, tá bom? Agora, eu queria saber se ficou claro para você que o autor é o criador da história e o narrador é a voz que conta a história. Deu para entender isso? Tá aí no quadrinho verde, ó. O autor é quem cria e escreve as narrativas. O narrador
é a voz adotada pelo autor para contar os acontecimentos de uma história. O autor é uma pessoa real, enquanto que o narrador existe apenas ali dentro da história contada, podendo esse narrador participar ou não dos acontecimentos narrados, conforme eu já expliquei. Tranquilo, gente? Então, você agora vai conseguir, ou com certeza conseguiu aí em casa, responder a questão de número 2 e 3 com muita facilidade, até porque na semana passada nós trabalhamos os elementos da narrativa e nós falamos sobre os tipos de narradores, tá bom? Você lembra naqueles 2 primeiros textos ou vídeos textos, né? Vamos dizer assim, que foram colocados antes de iniciar minha aula. Ali a gente falava ou relembrava os elementos da narrativa, narrador, personagem, tempo, espaço, tá bom? Você lembra disso com certeza. Então, sem mais delongas, questão de número 2. Quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? Você com certeza encontrou aí o autor do conto. Nós também falamos um pouco sobre esse autor, né? Que é um autor que era médico, mas também tinha paixão pela escrita, pelas letras, né? E nos seus contos ele une aí a temática da medicina junto também com a temática literária, tá certo? Você geralmente vai encontrar o autor de um texto no final do texto. Tem o nome do autor, ou seja, o criador do texto. Você encontrou aí que o autor era o médico e escritor Moacir Ciliar? Muito bem. Era fácil? Com certeza, pessoal. Na questão de número 3, ó, outra questão fácil, fácil. Quem é o narrador do conto? Isto é, quem é que está contando a história? Você reparou quem é que estava contando a história? Ah, professora, eu vi. Era um menino que contava a história. Era o filho do dono lá do mercadinho, né? Isso mesmo, pessoal. Esse narrador era um menino, justamente, ó, tá aqui. Era o filho de um pequeno comerciante, tá certo? O pai dele, você lembra lá, estava passando por algumas dificuldades financeiras e ele vai nos contar justamente essa história, né? E aí, gente, já fica aqui esse narrador, na questão de número 4, ó, ele participa dos acontecimentos, esse menino aí, o filho do comerciante, ele participa ou não participa da história? Ele faz parte dessa história? Você deve ter observado que sim, né? Ele conta, é ele que conta, mas ele também viveu, juntamente com o pai dele, aquela história toda, aquela ideia meio surreal que o pai criou. Ele, inclusive, acompanha o pai, né? Ele acompanha, então ele participa totalmente da história. Então, tá aí, gente, ó. Ele conta a história a qual ele próprio vivenciou. Ele é chamado de, claro, narrador personagem, né? Porque ele conta uma história que é dele também. E repare, pessoal, quando ele está contando a história, você vai ter vários momentos ele utilizando a primeira pessoa. Tem horas que ele usa o eu, quando ele está falando algo sobre ele mesmo. E quando ele está falando algo, ou em algum momento ele está contando um acontecimento em que ele está junto do pai, já não pode mais ser eu. Aí ele começa a usar o nós, tá certo? Você vai encontrar alguns trechos no texto, né? Quando ele diz assim, mas eu não sei, disse ele consolado. Confesso que eu não sei. Aqui é uma das falas do pai, na verdade. Mas nós temos a fala também do filho, quando ele diz assim, não sei, eu já disse, já irritado com aquela história. Foi você quem leu o livro, você é quem deve saber. Então, repare aí que ele disse, não sei, eu disse. Então, ele está usando aqui a primeira pessoa do singular. Mas tem outro momento que ele diz assim,
À tarde, fomos à casa do credor, né? Então, fomos significa nós fomos. Esse verbo aí, o nós, ele está escondidinho, ele está implícito. Mas o verbo denuncia, que é o nós, tá certo? Portanto, ele vai usar a primeira pessoa do singular, porque ele está contando a história dele mesmo. E tem horas que ele está falando dele e do pai, e ele usa o nós, que também é primeira pessoa, só que do plural, porque indica que tem mais de uma pessoa. Fechado, pessoal? Então, vamos para a questão de número 5. Uma questão facílima. Copie o quadro abaixo no caderno e complete-o, descrevendo algumas características das personagens. Aí você tem 3 personagens do conto: o pai, a mãe e o credor. E você tem que dizer aí, pelo que você leu no texto, quais eram as características do pai, da mãe e do credor. O credor é aquele cara que estava cobrando o dinheiro dele, né? Tá certo? Então, pessoal, o que são características? Ai, professora, eu não sei. Se não sabe, pessoal, tem um instrumento chamado Google, né? Sempre que a gente tiver uma palavrinha que a gente não sabe o que significa ou não sabe explicar o que recorram ao Google, né? Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, tá? Mas vamos lá, as características é você dizer os defeitos ou qualidades, ou melhor dizendo, qualidades ou defeitos que uma pessoa tem, ou um ser tem, tá certo? Você pode dar as características de uma pessoa, mas também você pode dar características de uma casa, você pode dar as características de um animal, você pode dar as características de uma comida, tá certo? Então, é dizer as qualidades ou defeitos que um ser tem. Isso são as características. E é interessante, pessoal, dizer que as características, elas podem ser externas ou internas. As características externas é aquelas características que a gente chama também de característica física. É como você é por fora, alta, magra, morena, olho preto, olho castanho, olho azul, cabelo liso, cabelo cacheado, baixinho, gordinho. Essas aí são características físicas, características exteriores. Você olha e vê a pessoa como ela é por fora. Mas há também as características internas, são as características interiores, que a gente chama também de características psicológicas, que tem a ver com o comportamento, tá certo? Como é que você se comporta? Você é preguiçoso? Você é estudioso? Alegre? Triste? Mal-humorado? Bem-humorado? Inteligente? Tá certo? Chato? Antipático? Simpático? Tudo isso são características interiores que você só conhece quando você convive com alguém. Não dá para você dizer uma característica interior ou psicológica sem você conhecer uma pessoa, tá? Quando você faz isso, você está fazendo um pré-julgamento. Já aconteceu com você de você olhar para uma pessoa e dizer, não fui com a cara dela, como ela é antipática? Foi a primeira vez que você viu uma pessoa e você já está dizendo que ela é antipática, que não vai com a cara dela. Passa 10 minutos, você conversa com a pessoa e vê que ela é super legal. Aí tu vai e diz, mulher, eu pensava que você era tão chata, mas você é super gente boa. Isso já aconteceu com você? Se sim, é porque você pré-julgou antes de conhecer a pessoa, tá certo, pessoal? Então, aqui no caso da questão número 5, você pode aí então dizer quais eram as características do pai, da mãe e do credor. Se tiver característica física, ótimo. Se não tiver as características físicas, você vai colocar então aí alguma característica que seja interior, que quem conhece sabe. Você só vai saber isso relendo o texto novamente.
Você lembra lá no início do texto o que é que o garoto fala do pai dele? Repare que tem uma parte, é logo no segundo parágrafo, ele já fala algumas características do pai. Olha aí, se você conseguiu encontrar essas características. Ele diz que o pai dele era um homem culto, inteligente, alegre, criativo. A gente também, né, não tem essa palavra no texto, mas a gente também percebe que ele é otimista, né? Otimista é aquela pessoa que ela não desanima, ela está sempre animada para conquistar algo de bom, de positivo, tá bom? E você veja que ele estava numa situação muito ruim, mas nem por isso ele se desesperou, desanimou. O menino fala isso no texto, né? Então ele era um homem otimista, mas também era um homem de pouco estudo, a gente vê isso, e tinha poucas condições financeiras, tá bom? Agora nós vamos falar sobre as características da mãe. A mãe, ela aparece pouco, né, nesse conto, mas o pouco que ela aparece, dá pra gente descobrir aí umas características dessa mãe. A mãe, ela é mais centrada do que o pai, né? Ela não é tão fantasiosa, criativa como o pai. Inclusive, ela até discorda, né, dessas características que o pai tem, né? Acha que ele muitas vezes exagera. Você acha que o pai exagerou aí na sua criatividade, na sua fantasia? Enfim, a gente descobre já já, fala já já mais sobre isso, né? Mas vamos lá, a mãe tem um trecho aqui ainda na primeira página do texto, né? Que mostra que ela estava sempre atenta, ouvindo ali. Ela tem uma hora que ela pergunta: o que é que vocês estão cochichando aí, né? Então ela era antenada, vamos dizer assim, e ela tinha pouca paciência e tolerância para aquelas ideias fantasiosas do marido, né? Ela não era muito de dar crédito às invenções, né, que o marido tinha de vez em quando. Agora, o credor, pessoal, o credor, ainda na primeira página, a gente tem uma parte aí que se fala do credor também, como ele era esse homem a quem o pai estava lá devendo uma quantia significativa, né? Esse credor, ele não era tão bonzinho como o pai do garoto que vendia fiado e nem cobrava, né? O credor não, o credor ele queria o dinheiro dele de toda forma, né? Então o credor tem lá no texto dizendo, ele era um homem cobrador, né? Ele era um implacável cobrador, ele não esquecia uma dívida. Era também rude, né? Meio grosseiro e insensível, tá bom, pessoal? Agora, a questão de número 6, nós vamos ter o seguinte: conhecemos as personagens do conto por meio das impressões do narrador sobre elas. E quanto ao narrador, o menininho lá, que características de sua personalidade você pôde perceber? Justifique a sua resposta. Bom, nós falamos aqui da característica do pai e da mãe do credor, né? Que são personagens do conto. Mas havia aí também o personagem que está contando a história, que é justamente o filho. Que características você encontrou a respeito dessa criança, né? Que já era, na verdade, estava entrando ali para o mundo da adolescência. Você achou o que do menino? Ele era um bom filho? Ele era companheiro? Muito bem, gente, né? A gente percebe aí que ele era companheiro, sim. Ele estava ali sempre junto do pai. O pai também era bem ligado ao filho, né? Nessa história a gente percebe que ele acompanha o pai em todo o momento, né, dessa história. Então, pessoal, tem uma parte no texto que ele mesmo diz que era confidente e cúmplice do pai, né? Ou seja, ele ouvia o pai e ele também ajudava, né, nas ideias do pai. Se ele não ajudasse de forma direta, mas só dele estar ali ouvindo e como é que eu posso dizer, dando o aval ao pai, acompanhando o pai, já mostra aí que ele o ajudava também.
Só que, pessoal, além dele ser confidente e cúmplice do pai, a gente observa que no decorrer da história, ele vai observando e ele vai analisando a situação, né? Ele também é um bom observador e um analisador de tudo que o pai estava fazendo. No final do texto, a gente vê aí que ele tira as próprias conclusões a respeito do que o pai tinha feito e ele também, né, tinha um posicionamento. Ele não era apenas uma marionete na mão do pai, fazia tudo que o pai queria, não. Ele também tem ali as suas impressões pessoais, tá bom? Vamos seguir então para a questão de número 7. Então, pessoal, aí na questão de número 7 nós temos o seguinte: releia esse trecho. Vamos ler. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Era um homem culto, inteligente, alegre, além de alegre. Não concluíra os estudos. O destino o confinara no modesto estabelecimento de secos e molhados, onde ele, entre paios e linguiças, resistia bravamente aos embates da existência. Letra A. O que você compreende da expressão embates da existência? Ixi, professor, essa questão muito difícil, não consegui responder. Eu não sei o que é embates. Mais uma vez, pessoal, usa o Google. Vá atrás de descobrir palavras, significados que você não conhece, tá bom? Mas o contexto também pode ajudar aí você a criar a sua resposta, tá bom? Repare que ele está dizendo aí que o pai, ele não tinha estudo e que devido não ter tanto estudo, né, o máximo que ele conseguiu ali na vida foi esse estabelecimento, né? E ele resistia bravamente aos embates da existência. Tem a ver com existir, né? Embates lembra a palavra combates, né? Então já dá aí para você formular a sua resposta. Você colocou algo parecido com isso aqui, ó. Embates da existência significa lutas para sobreviver, para existir, né? Então era isso que o pai do menino fazia, né, no seu dia a dia. Todo dia era um dia de lutar para comprar ali o básico e ir sobrevivendo junto com a família. Então, embates da resistência significa lutas para sobreviver, para existir, pois a desigualdade social entre ricos e pobres é tão grande que para as pessoas muito pobres existir implica em um ato de resistência diário, viu, gente? Com certeza vocês conhecem essa realidade, né? Muitas vezes não é fácil a gente pagar as contas em dia, né? Não é fácil, às vezes, a gente ter o alimento que a gente gostaria de ter para comer nesse dia de hoje. Então, ser pobre, estar numa condição de dificuldades financeiras, né, é sim um ato de resistência, né? São os embates da resistência, é a luta pela sobrevivência. Mas, gente, uma boa notícia, né, ó, que inclusive esse texto nos diz, é os estudos, né? Os estudos, ele pode nos tirar de uma condição, né, de dificuldades para uma condição melhor de vida, tá bom? Inclusive fica bem claro aí no trecho, né? Como o pai dele não estudou, né? Ele não teve essa condição de melhorar de vida, tá bom? Por isso que é tão importante a gente se apegar aos estudos, para daqui a pouco a gente estar ali na faculdade, ter uma profissão, né? E ter uma vida menos difícil do que muitas vezes a gente tem num dia de hoje, tá bom? Bom, gente, vamos para a letra B. Nesse trecho, o narrador parece opor duas formas de viver. Quais são essas formas de viver que estão em oposição? Pessoal, ficou claro no que a gente vinha falando até agora, né? As duas formas de viver que está sendo colocada aí, né? Uma pessoa, tá aí, ó, que vivia com falta de dinheiro, né? Que vivia tendo dificuldades
para buscar a sobrevivência no dia a dia. E há uma outra forma de viver. Uma pessoa não está aí, mas fica implícito. São aquelas pessoas que não têm dificuldades, né? Não encontra, não tem que todo dia lutar, né, para sobreviver. São as pessoas que têm mais condições financeiras, né? Então, letra B aí, ó. Há uma oposição entre as pessoas que convivem com a falta de dinheiro, como era o caso do pai, da família desse menino, da história, e há também aquelas pessoas que são providas de dinheiro, né? Certamente o credor era um homem que tinha uma boa condição, né? E então ele vivia numa condição melhor. Então tá aí a oposição entre as pessoas que vivem numa condição melhor e as pessoas que vivem numa condição mais frágil, tá bom? Vamos para a questão de número 8. Na questão 8, nós temos o seguinte: sobre o espaço e o tempo desse conto. Responda às questões a seguir. Bom, pessoal, vocês sabem, com certeza ainda lembram, que espaço e tempo é um dos elementos da narrativa. Na verdade, são uns, né, dos elementos da narrativa. Você lembra que espaço é lugar, né? Espaço, quando a gente está falando em espaço, não é o espaço sideral com estrela, lua, planetas, não. É lugar, tá? E o tempo tem a ver com o momento em que a história acontece, tá? Então, vamos lá. Letra A. Em que espaços se desenvolvem as ações narradas no conto? E aí, pessoal? Onde é os lugares que essa história se passou? Você lembra do início do conto? No início do conto, onde é que o pai, o menino, a mãe estão? Então, parece que eles estão em casa, né? Na casa deles mesmo. Só que quando a gente vai para a página 13, tem um momento que o menino e o pai vão lá oferecer o presente ao credor. Lá onde? Ora, na casa do credor, né? Então, pessoal, resposta da letra A, em 2 lugares principais essa história se passa. Um é na casa do pequeno comerciante e o outro lugar foi na casa do credor, tá bom? Foi lá onde eles foram deixar o presente, né? O tal presente. Na letra B, a gente tem: procure determinar em que período do tempo se deram essas ações. Pessoal, é interessante dizer que alguns textos, eles nos apresentam o dia, o mês, o ano que a história aconteceu. Às vezes eles usam algumas palavras como manhã, tarde, noite, que também indicam tempo. Tem textos que colocam até a hora exata em que uma ação aconteceu, tá certo? Porém, há outros textos que não faz isso. Pela história que você está lendo e pela sua experiência, é que você pode deduzir. Essa história, tudo isso que aconteceu, pode ter acontecido durante uma noite, pode ter acontecido durante 4 horas, pode ter acontecido em 15 minutos, tá bom? Pela história, muitas vezes você mesmo é quem determina o período do tempo, porque o contexto permite, tá bom? Mas a pergunta aqui para você é: no texto que a gente leu, tem algumas pistas temporais aí para você poder saber em quanto tempo esse texto se passa? Pessoal, repare que tem um momento no texto que diz que o pai do menino vai à biblioteca, né? E passou o final de semana, né, todinho lendo. Vocês lembram dessa parte? Né? Então, esse momento aí que o pai, ainda é lá na página 12, né? Meu pai retirou na biblioteca um livro sobre Van Gogh e passou o fim de semana mergulhado na leitura. Ao cair da tarde de domingo, a porta do seu quarto se abriu e ele surgiu triunfante. Ó. Então, nós já temos uma pista aí. Foi
no final de semana. Aliás, tem aí a parte um final de semana, tem aí dizendo que no domingo, no final da tarde, ele saiu do quarto. E aí a gente também, quando continua lendo o texto, a gente vê aí que ele criou toda uma história, né? O pai do menino, quando saiu do quarto. E tem o seguinte, lá na página 13. No dia seguinte, saiu cedo, né? No dia seguinte, saiu cedo e foi pegar a tal orelha. E depois nós temos o seguinte: à tarde, fomos à casa do credor. Então, assim, no dia seguinte, de quê? Do final de semana. No dia seguinte do domingo. E aí ele diz: e à tarde nós fomos na casa do credor. Na tarde de quê? Da segunda-feira, né? Então, pessoal, a gente pode concluir o seguinte, tá? Se você ficou atento, você pode concluir que, ó, pela leitura, o comerciante deve ter sido cobrado na sexta-feira, né? Tinha que pagar. Aí ele passou o final de semana tramando um plano e quando foi na segunda-feira ele vai à casa do credor com a tal orelha. Portanto, essa história a gente pode deduzir que ela deve ter se passado aí em uns 4 dias, né? Sexta, sábado, domingo e na segunda, quando ele vai lá ofertar o presente, tá bom? Pessoal, temos ainda aí a questão de número 9, que nós vamos passar para o próximo slide aqui, tá bom? Que diz o seguinte, na questão 9. No conto lido, há um conflito presente desde o primeiro parágrafo, e é em torno dele que se desenvolve a narrativa. Qual é esse conflito? Pessoal, é interessante a gente lembrar, e a gente falou bastante na aula passada sobre as partes de um enredo, né? O enredo seria o que a gente chama de partes da história. Então, eu falei para vocês, eu vou repetir aqui. Um conto, ele tem as suas partes, né? A primeira parte ali a gente chama de situação inicial. É aquele momento em que muitas vezes se apresenta os personagens, tá certo? Se apresenta o momento em que a história começa e logo depois vem o que a gente chama de conflito, ou seja, o problema. Conflito não é briga, tá bom, pessoal? Conflito aqui da narrativa sempre é um problema, surge um problema. E eu falei para vocês, o problema é o que vai, na verdade, motivar nós, leitores ou telespectadores, a querer continuar assistindo ou lendo uma história. Porque a gente fica naquela curiosidade de saber, e agora, o que vai acontecer, como é que vai ser, não é? E aí a gente vai tendo, após o conflito, um monte de ações que vão acontecendo, que a gente chama de desenrolar da história. E aí a gente chega finalmente ao que a gente chama de clímax, que é aquele momento mais esperado, certo? É como o problema, como o conflito vai ser resolvido. E por fim a gente chega ao desfecho, ao final da história. Então a pergunta para você aqui na letra, aliás, na questão de número 9, nesse conto há apenas um conflito, um problema, tá certo? E aí ele já coloca aqui pra gente, olha, tá lá no primeiro parágrafo. E é por causa desse problema que a história vai acontecer, vai se desenvolver. Qual é esse conflito? É só voltar lá no primeiro parágrafo. Eu tenho certeza que você não errou de forma alguma essa questão e colocou aí, ó, que era o fato do pequeno comerciante estar endividado com um dos seus fornecedores. Foi isso que você colocou aí? Não, professora, eu não coloquei assim. Eu coloquei que era o pai do dono do pequeno armazém, ele devia a um dos seus fornecedores importante quantia e não tinha como pagar. Foi isso que eu coloquei. Ou uma outra pessoa pode dizer, eu coloquei que ele estava devendo, o pai do garoto estava devendo
muito dinheiro e não podia pagar. Pessoal, tudo isso tem a ver com o que está apresentado aqui na questão de número 9. Portanto, você acertou, não precisa pagar. Eu falei isso no início da aula. Tranquilo? Bom, gente, nós temos agora, abaixo aí da questão número 9, um quadrinho verde. Pessoal, queria pedir para vocês, sempre que esses quadrinhos aparecerem, você não descaracterize. Você não desconsidere achando, não vou ler não, porque isso não é importante. Já vou para a questão de número 10. Esses quadrinhos estão aí justamente para te ajudar a responder questões, tá certo? Então, não deixe de ler. Diz o seguinte aí, ó, nesse quadrinho verde. No gênero conto, o enredo tende a se organizar em torno de um único conflito, ou seja, de uma única oposição entre personagens ou forças. Esse conflito pode ocorrer, por exemplo, entre duas ou mais personagens, entre, por exemplo, o protagonista e o antagonista, entre o protagonista e forças externas. Nesse gênero, o enredo se desenvolve em um único espaço ou em poucos espaços, e o tempo de duração da história é curto. Bom, isso aí você sabe, né? Realmente, a história que você acabou de ler, ela não se passa em vários lugares e ela também não é uma história longa, é uma história de curta duração. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês, pessoal, sobre a questão do conflito, né? Geralmente os contos, eles têm um único problema e é esse problema que vai gerar a motivação para a gente continuar lendo a história, tá certo? Ele fala aqui numa coisa que eu acho bem interessante. O conflito, ou seja, o problema pode se dar entre uma pessoa ou uma personagem da história com outra personagem da história. Uma personagem boazinha, vamos dizer assim, e uma personagem má, né? Então, pode acontecer justamente o conflito acontecer por conta dessa oposição de personagens. Mas, às vezes, o problema, o conflito não se dá entre personagens. Pode ser entre uma personagem e uma força que ele chama de força externa, que não é uma outra pessoa, mas um problema que está além da pessoa física. Por exemplo, uma pessoa que está com um problema de saúde. Então, a doença é quem vira ali o antagonista. A doença é que vai ser o grande problema da história. E aí, nesse caso, nós não temos aí um conflito, uma oposição entre personagens, mas sim um protagonista, né, que vai estar lutando contra uma força externa, tá certo? Que não vai ser uma personagem, uma pessoa. Deu para entender isso? Então, pessoal, retomando aqui a questão de número 10, né? Nós temos aí, sobre o conflito, responda as questões. Letra A. Que solução o pai encontra para resolvê-lo? Né? Nós já sabemos qual é o problema, ele estava endividado e a pessoa para quem ele estava devendo estava cobrando esse dinheiro. Como foi que ele resolveu esse problema? Ou ele pensou que resolveria esse problema? Você lembra aí, com certeza ninguém esqueceu. Foi uma ideia muito bizarra, né, pessoal? Ele descobriu ali um ponto fraco, né? Achou que tinha descoberto um ponto fraco do credor e, a partir desse ponto fraco, ele imaginou que poderia resolver o seu problema. E esse ponto fraco um tanto estranho, né, gente? Era a orelha de um pintor famoso que o credor era fã, né? Então, ele resolveu aí simular uma orelha como herança para presentear o credor. Vamos lá. Você colocou isso aí? Ele busca conhecer uma fraqueza do credor e o fato dele descobrir que o credor era fã de Van Gogh o faz criar um plano surreal. Ele resolve presenteá-lo com a orelha do pintor em troca de sua dívida, né? Se você colocou aí, professora, eu não coloquei dessa forma, eu coloquei, ele deu uma orelha de presente para o credor, dizendo que era a orelha de Van Gogh. Você acertou, tá bom?
Então, o que importa é que você tenha colocado uma resposta semelhante, tá bom? E que tenha a ver com o texto, obviamente. Na letra B, a pergunta é: o pai teve sucesso no seu plano? Você sabe que não, né? Todos nós que lemos o texto vimos que o plano não deu certo. Por que não deu certo? Você já pensou? Então, não deu certo o plano. Lá no texto não tem dizendo por que que não deu certo, por que que o credor se chateou e jogou até a orelha pela janela, né? Mas a gente pode aqui deduzir, tá certo? O plano provavelmente não deu certo porque o credor não acreditou naquela história surreal, naquela história bizarra, né? Pode ter sido isso, tá? E aí na letra C é justamente parte do que eu acabei de colocar aqui para vocês, né? Só que aí é a sua opinião. Por que que você acha que o plano não deu certo? Por que que isso não aconteceu? Você imaginou o que aí? Colocou o que? Vou colocar aqui algumas possibilidades, tá bom? Então, provavelmente não deu certo o plano, pode ter sido porque ele não acreditou na história contada, não contou naquela história esquisita, né, de que ele tinha uma orelha guardada como herança do Van Gogh há não sei quantos anos atrás, né? Ou também pode ser, pessoal, porque ele percebeu que aquela orelha que ele estava ali dizendo que era de Van Gogh não correspondia ao lado da orelha decepada por Van Gogh na vida real. Você tem inclusive aí no seu livro, pessoal, ali na página 17, você tem um quadro aí do Van Gogh, né? O Van Gogh, ele gostava muito de autorretrato, ou seja, de desenhar a si mesmo. E você percebe aí nessa página 17, o Van Gogh e um curativo na orelha, né? Justamente representando o momento que ele decepou a própria orelha. Esse fato é real, não foi invenção do Moacir Ciliar, não, tá? E aqui ao lado você tem aí um resumo, né, ou curiosidades sobre a vida do Vincent Van Gogh. E aqui ele nos revela que realmente ele decepou a orelha e foi a orelha esquerda, tá bom? Leia aí que você vai descobrir mais detalhes sobre a vida desse famoso pintor. Provavelmente também o credor, ele sabia qual tinha sido a orelha decepada e de repente a que estava sendo apresentada ali para ele fosse a orelha direita. Então, ele realmente não acreditaria talvez por esse fato, tá bom? Bom, se você colocou uma dessas hipóteses, corretíssimo, tá bom? Questão de número 11, nós temos: ao longo da história, conhecemos alguns sentimentos que o narrador experimenta em relação ao pai e a forma com que ele encontra para resolver a dívida com seu credor. Esses sentimentos, eles vão sofrendo alguma mudança? Explique. Bom, pessoal, é preciso reler o texto do início, ver como é que o menino, como era o sentimento que esse menino tinha em relação ao seu pai, e ir lendo até chegar ao final do texto e ver se houve mudança, se em algum momento o menino mudou o sentimento que ele tinha em relação ao pai, em relação à forma como o pai resolveu encontrar uma solução para aquele problema que a família vinha sofrendo, né? Você percebeu aí se houve mudança de sentimento? Eu percebi que houve, pessoal. Então, olha, repare que inicialmente o narrador ele vai mostrando as características do pai, como a gente já viu numa outra questão aí no início desse exercício, ele vai mostrando as características com certo orgulho. Ele fala que o pai é inteligente, que o pai é criativo, que o pai dele é otimista, mesmo diante das situações difíceis, né? Então ele fala com um certo orgulho das qualidades do pai. Mas ao fim da história, né, quando o plano lá não dá certo, porque realmente era um plano muito audacioso, muito surreal, né? Ele também
apesar de ter ali ido com o pai, ter participado de toda a situação, ele imaginava que aquilo ali era muita loucura, né? Eu acho que ele imaginava isso, mas mesmo assim ele deu, vamos dizer assim, força para que acontecesse, porque vai que desse certo, né? E aí a gente percebe que ao fim da história, o garoto ele começa a se sentir meio irritado, impaciente, né? Decepcionado com aquela atitude ingênua do seu pai. É claro que naquela história não poderia dar certo, né? A gente percebe isso ao final do texto. Então, o sentimento do garoto ele muda com o decorrer da história, dos acontecimentos. Agora nós vamos para a questão de número 12. Nós temos mais um trechinho para ler. Vamos lá? Na questão número 12, olha o trecho. Ficamos um instante em silêncio. Uma dúvida me assaltou naquele momento. Uma dúvida que eu não ousava formular, porque sabia que a resposta poderia ser o fim da minha infância. Mas, e a do vidro? Perguntei. Era a direita ou era a esquerda? Né? Você lembra, é um trechozinho que está lá no finalzinho já do texto, tá bom? E aí a pergunta sobre esse trecho, na letra A, é a seguinte. Qual é o significado da palavra assaltou nesse trecho? Quando você escuta essa palavra assim, solta, você pensa logo que é um bandido, né, que vem para levar algum pertence, né? Mas aí quando a gente lê no contexto, né, ó, uma dúvida me assaltou naquele momento. Obviamente que não é um ladrão, tá bom? É uma dúvida me assaltou. Significa o quê? Uma dúvida que chegou na minha mente de repente, tá certo? Uma dúvida que surgiu naquele momento. Então, muito bem, pessoal, assaltou aí, tá nesse sentido, no sentido de surgiu, apareceu, chegou de repente. Foi isso que você colocou aí, um desses significados? Parabéns, você acertou. Na letra B, nós temos o seguinte: por que há a repetição da palavra dúvida nessa passagem? Repare que essa palavra ela se repete duas vezes mesmo. Ó. Uma dúvida me assaltou naquele momento. Uma dúvida que eu não ousava formular. Então, por que ele usa essa palavra dúvida, dúvida, duas vezes? Você percebe que é como se ele estivesse querendo chamar a atenção? É como se ele estivesse querendo enfatizar? Então, muito bem, pessoal. Enfatizar é a mesma coisa de chamar a atenção, querer destacar, tá certo? Então, essa repetição ela tá aí para destacar, enfatizar como o personagem ele se sentia naquele momento. Ou seja, ele se sentia numa dúvida, e essa dúvida era uma dúvida cruel, viu, pessoal? Essa dúvida poderia ter colocado o plano todo por água abaixo, né? Talvez foi justamente essa dúvida que gerou o fracasso do plano do pai, tá bom? Na letra C, a gente tem assim: em sua opinião, por que o narrador diz que a resposta do pai à sua dúvida poderia significar o fim da sua infância? Aí você vai dizer, essa eu não consegui responder, professora, de jeito nenhum, não entendi essa questão. Bom, gente, quantos anos o garoto tinha? Você lembra? Ele tinha ali por volta dos seus, o texto deixa bem claro a idade que o menino tinha, era 12 anos, né? Então, ele era ainda uma criança, né? De um certo modo, era uma criança que estava ali começando a entrar na adolescência. E o pai dele, né, já tinha, claro, muito mais idade do que ele. Mas a pergunta que fica aqui para vocês: você acha que o pai do garoto, ele tinha um comportamento adulto ou um comportamento infantil? Essa ideia dele de querer enganar o credor é algo de um adulto ou é mais comum entre as crianças? Principalmente essa ideia, né? Bem louca que ele criou, né, gente?
Então, veja bem, quando ele diz que essa dúvida, né, poderia significar o fim da sua infância, ele está querendo dizer que o pai criou um plano tão surreal e não teve sequer a preocupação de observar os detalhes. Ou seja, ele agiu de uma forma realmente mais infantil do que o próprio menino, que tinha apenas 12 anos de idade, né? Então, é isso que ele quer, que o narrador quis dizer, né? Apesar dele ter bem menos idade que o pai, a forma como o pai agia o fazia se sentir mais adulto do que o próprio pai, né? Portanto, já que ele era mais adulto do que o próprio pai, isso era o fim da sua infância, né? Porque agora ele é que tinha que ser o pai do pai dele, tá? Bom, gente, vamos então aqui chegando ao fim, indo para a questão de número 13 e 14, e a gente tem mais um parágrafo aí para a gente reler do conto, que diz o seguinte: e seguimos rumo à nossa casa. Se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha, seja ela de Van Gogh ou não, verá que o seu desenho se assemelha ao de um labirinto. Nesse labirinto eu estava perdido e nunca mais sairia dele, né? Tá ali, é o finalzinho mesmo do texto, tá, gente? Esse trecho. E aí tem a pergunta de letra A, que é: a história se passa em que época da vida do narrador? Bom, gente, tem lá claramente dizendo em que momento, né? O narrador, o menino que está contando essa história, em que momento isso aconteceu? Ele coloca a idade dele. Tá lá no texto, ainda na primeira página. Então, a história se passa quando ele tinha 12 anos de idade, tá certo? Letra B, o narrador conta essa história no momento que ela estava acontecendo ou momento posterior aos acontecimentos. Olha, gente, a gente percebe aí como ele está utilizando os verbos no pretérito, ou seja, os verbos estão no passado, não tem como a história está sendo contada ali no momento em que estava acontecendo, senão ele usaria o presente, tá bom? Então, é claro, pessoal, que essa história do menino aí, ela funciona como uma espécie de lembrança. É como se ele agora tivesse na vida adulta, relembrando um momento bastante peculiar da sua vida, né? É como se fosse para lembrar um momento assim de sandice, vamos dizer assim, que aconteceu na sua vida e que marcou a sua memória. Portanto, olha, no momento posterior, provavelmente quando ele já era adulto, esse texto aí, esse conto que ele estava contando, era uma espécie de lembrança, né, desse acontecimento. Agora, vamos para a questão de número 14, nossa última questão, melhor dizendo, a nossa penúltima, né? Ainda sobre o último parágrafo, responda as questões. A quem o narrador se refere ao usar a expressão a gente? Você percebe aí, ó, no trecho, quando ele diz o seguinte: se a gente olhar bem uma orelha, qualquer orelha que seja ela a de Van Gogh ou não, verá que o seu desenho se assemelha ao de um labirinto. Quando ele diz, se a gente olhar bem uma orelha, esse agente, quem é esse agente? Percebeu que o narrador está falando com você, leitor? Muito bem, pessoal. Então, esse agente aí se refere a ele mesmo, que está contando a história, e aos seus leitores. Ele está aí fazendo uma espécie de convite aos leitores. Aí ele diz, é como se o narrador estivesse falando conosco, né? Ele está lá, escreveu a história e tem um momento que ele quer puxar o leitor, eu e você, para dentro da história. Ele quer nos fazer refletir. Afinal, você já refletiu sobre uma orelha? Você já percebeu que ela parece um labirinto? É como se ela tivesse vários caminhos. Já percebeu isso?
É isso que ele quer fazer, a gente refletir aqui na letra A da questão 14. Na letra B, pessoal, nós temos o seguinte: explique com suas palavras a menção ao labirinto feita pelo narrador. Bom, pessoal, ele faz aí essa comparação, né? Ele já observou que uma orelha parece um labirinto, né? Então, ele quer que a gente explique aqui por que essa palavra labirinto ela foi mencionada pelo narrador. O que é um labirinto? Você já parou para imaginar ou pensar o que é um labirinto? Você já deve ter visto em algum desenho, em algum filme, né? Que o labirinto é um lugar cheio de muitas entradas e saídas e muitos caminhos, na verdade, né? E é esse fato de ter tantos caminhos que dificulta a saída, né? Então, pessoal, repare que aí no final do texto ele diz: nesse labirinto eu estava perdido e nunca mais sairia dele. Que labirinto era esse que ele estava perdido, né? Ele usou essa palavra labirinto para dizer assim: naquela época havia uma dúvida, eu não sabia se o meu pai tinha conseguido uma orelha do lado direito ou do lado esquerdo. E foi justamente essa dúvida que pode ter colocado o plano, né, todinho por água abaixo. Como ele não sabia e eles tiveram a perda da orelha, né, porque o credor jogou fora, ele está querendo dizer que essa dúvida conviveria com ele pelo resto da vida dele, como se fosse um labirinto onde ele vai para um lado, vai para o outro e nunca encontra a saída, a solução. Então, pessoal, tá aí, letra B. Se por acaso você não conseguiu responder ou não tinha entendido a pergunta, eu espero que agora você compreenda que era isso que a gente queria saber de você, tá? Então, vamos começar explicando o que é um labirinto. Ele é um lugar com muitas possibilidades, porém é isso que causa a dificuldade de encontrar a saída. No caso do texto, né, ele não estava falando de um labirinto real, né? Ele estava falando uma linguagem figurada. O menino termina com uma dúvida: a orelha que o pai conseguiu era a direita ou a esquerda? Essa dúvida o prenderia num labirinto para sempre. Por isso que ele usou a imagem de um labirinto, para mostrar que essa dúvida cruel conviveria com ele eternamente, tá bom? Pessoal, nós temos outro quadrinho verde, como eu disse a vocês, esses quadrinhos são muito importantes, tá bom? Olha aí, explicando mais partes do enredo do conto, né? Ele vai falar aqui, ó, que o conflito cria uma situação de tensão que domina toda a narrativa e prende a atenção do leitor. Claro, né? É justamente o conflito que deixa a gente tensionado, que deixa a gente em alerta e prende a nossa atenção, até que vai para o desfecho, que ele chama aí de etapa final do enredo, etapa final da história. E ele diz: é importante que o desfecho cause impacto e muitas vezes, pessoal, surpresa no leitor, ou provoque uma reflexão. Exatamente, todo conto ele tem essa característica clássica, ele termina surpreendendo, trazendo uma surpresa no final do texto, algo que você não esperava acontece, tá bom? Então ali, naquele momento, né, a gente vê que a grande surpresa e aí a orelha, era a orelha direita ou a esquerda, né? Então o pai tramou toda uma história, tudo direitinho, já tinha ali uma possibilidade de enganar o credor, porém, ó, a surpresa será que ele realmente escolheu a orelha correta para que o plano desse certo, né? Então, essa é a grande surpresa desse conto, tá bom? Bom, gente, agora vamos lá falar de dever de casa. Claro, não reclame não, tem que ter. Dever de casa, pessoal, vai estar aí na página 16 para você responder. É só uma página pequenininho, tá? É bem menor do que esse exercício que a gente fez hoje, tá bom? São poucas questões,
mas ainda são questões que têm a ver com esse texto, A Orelha de Van Gogh, que a gente leu. E aqui, pessoal, quero destacar para vocês um assunto muito importante que vai ser abordado aí na página 16, e eu vou adiantar aqui para que você responda a página 16 com toda a facilidade possível, tá? Antes de você responder essa página, vamos falar sobre discurso direto e discurso indireto? O quê? Não sei nem o que é isso, professora. Não tem problema, fique calmo, porque nós vamos ver isso agora. E a gente vai chamar aqui a Mafalda para nos ajudar, né? Ela diz aqui, vamos recordar, talvez você já tenha visto isso no ano passado, o discurso direto e o indireto. Se sim, a gente vai recordar. Se você nunca viu, problema nenhum, vamos ver agora, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Discurso direto. Gente, o discurso direto é simples, né? Discurso tem a ver com fala, tá bom? O discurso tem a ver com essa questão da interação, da minha relação com outra pessoa, ou de uma pessoa comigo, tá bom? Então, por exemplo, nesse momento eu estou dando uma videoaula, eu estou usando um discurso, tá certo? Então, o discurso é um momento de fala. Ele vai dizer pra gente que o discurso ele pode ser direto ou indireto. Vamos entender o que é essa fala direta e o que seria essa fala indireta, tá certo? Então, simples. O discurso direto é quando as personagens elas falam diretamente uma com as outras. É um diálogo, tá certo? Uma conversa. Cada fala constitui um parágrafo, né? Você sabe. E quando a gente está escrevendo essas falas, a gente tem que usar o traçozinho no começo, que a gente chama de travessão. Você já deve ter visto isso em diversos textos, que quando os personagens estão falando, vai ter essa marquinha aí do travessão. Nesse texto que a gente leu, A Orelha de Van Gogh, tem vários momentos em que aparece o travessão. É o momento que o menino fala, o pai responde, o menino fala de novo, o pai também fala. Então, quando o autor ele permite, né, que o personagem ele fale com as suas próprias palavras, a gente vai dizer aí que isso é o discurso direto. Repare aqui, ó, na imagem a gente tem a Mafalda e o amigo dela chamado Manolito. E Manolito, tá vendo aí o balãozinho sobre a cabeça dele? Ele mesmo está falando com a Mafalda. Inclusive, pessoal, nas histórias em quadrinhos, né? O discurso geralmente sempre é direto, porque é sempre um personagem falando com outro personagem. Ou seja, é a fala deles mesmos ali, tá certo? E olha o que é que o Manolito falou para a Mafalda. Ontem não fiz os trabalhos de casa. Espero não ficar de castigo. Então, essa fala aí é do próprio Manolito. Ele está usando, então, o discurso direto. Se ainda não entendeu o que é discurso direto, vamos aqui, então, ver mais um slide para ver se fica mais claro ainda. No discurso direto, o narrador ele interrompe a sua história, a sua narração. O narrador, aquele cara que está contando a história, ele para de falar e ele permite que o personagem fale. Ele começa a reproduzir textualmente as palavras dos personagens ou interlocutores, ou seja, quem está falando ele deixa, ele não fala no lugar do personagem, tá bom? Então, quando o narrador ele permite que o personagem ele mesmo fale, aí, ó, nós vamos ter o discurso direto. É quando ele deixa os personagens falar por si próprios. E aí, pessoal, quando os personagens estão falando por eles mesmos, está saindo da boca dos personagens, as falas dos personagens vão ser indicadas por um travessão e, às vezes, o autor ele prefere não usar o travessão. Ele usa na fala do personagem as aspas.
aqueles dois símbolozinhos que parecem umas vírgulas, em pé e deitada, né? Então, essas aspas aí, elas também são utilizadas muitas vezes no lugar do travessão. Isso não é muito comum. O mais comum é a gente usar o travessão para indicar que o personagem vai falar. Mas pode ser que, se ele não, o autor não quiser utilizar ali o travessão, ele pode usar as aspas, tá certo? Entendido o que é o discurso direto? Simples, pessoal, é quando o próprio personagem é quem está falando. As palavras saem da boca do próprio personagem. Simples assim. O discurso indireto, vamos chamar Mafalda aqui para nos ajudar novamente. No discurso indireto, as personagens não falam diretamente. Olhe bem, elas não falam diretamente, mas é através de um narrador, ou seja, a pessoa que está contando a história, ela conta o que o personagem teria falado. No exemplo, a Mafaldinha aqui, ela está narrando a conversa que ela teve com o seu amigo. Você lembra que a gente acabou de ler o que o Manolito falou, né? Agora, a Mafalda aqui, ela está agindo como uma narradora e ela vai contar o que o Manolito tinha falado. Olha aí. Na segunda-feira, o Manolito contou-me que não fizera os trabalhos de casa no dia anterior e que esperava não ficar de castigo. Isso aí foi o que o Manolito falou? Muito bem, pessoal, foi. Só que agora não é mais as palavras exatamente como o Manolito falou. Agora a Mafalda, ela pegou o que o Manolito falou e ela está traduzindo com as suas palavras. Então, gente, sempre que a gente está usando as palavras de uma outra pessoa e a gente reproduz essa fala, só que do nosso modo, do nosso jeito de falar, nós vamos ter aí o que a gente chama de discurso indireto. Já que o discurso ele é indireto, o personagem não está mais falando, então não tem mais necessidade daquela história do travessão e das aspas, tá bom? Veja bem aqui, se você ainda não compreendeu. O discurso indireto, o narrador, ele reproduz com as suas palavras, ou seja, ele não deixa mais o personagem falar, ele vai falar no lugar do personagem, né, aquilo que os personagens falaram, tá bom? Para transformar o discurso direto, né, ou seja, a fala do personagem na fala do narrador, basta colocarmos essa fala na posição de quem conta o que os outros lhe dizem, usando as nossas próprias palavras. Certamente você, quando, por exemplo, você chega em casa da escola e acontece algo que você acha que é importante, você vai ali contar para sua mãe o que um colega seu fez, o que ele falou, o que a professora falou, né? Às vezes o professor manda até um recado para você entregar à mãe esse recado, ele é oral, você chega em casa e diz: mãe, a professora disse isso. Então, quando você está falando o que a professora disse com as suas palavras, você está usando o discurso indireto. Agora, se você for reproduzir, mãe, a professora disse, e falar do jeitinho que a professora falou, às vezes até imitando, né, a voz da professora, aí você está usando o discurso direto, ok? Pessoal, outra coisa que é importante dizer é que no discurso indireto nós vamos usar bastante as palavrinhas que, se e como, porque essas palavras aí é que vão ligar as orações que a gente vai estar reproduzindo das personagens, tá certo? Então é simples, discurso direto, eu deixo a personagem falar do jeitinho dela. Discurso indireto, eu pego a fala da personagem e falo no lugar dela. Para ficar bem clarinho aqui para vocês, pessoal, mais uma vez nós temos aí, ó, o discurso direto, as falas são introduzidas por parágrafos e travessão. Sempre que eu deixo a personagem falar, eu tenho que fazer um parágrafo, usar aquele travessão. Esse travessão aí vai estar indicando que um personagem está falando.
ou então as aspas, se eu não quiser usar o travessão. Já o discurso indireto, o narrador introduz a fala do personagem por um verbo declarativo, seguido da conjunção que e se, né? Então, quando eu não quero deixar o personagem falar, eu vou ter que usar um verbozinho aí declarativo. A professora disse, mamãe, que, ó, tá vendo? Olha o verbo, disse, e agora a conjunção. A professora disse que a senhora fosse ter uma conversa com ela amanhã na escola. Então, isso aí é um discurso indireto, tá bom? Vamos aqui, pessoal, para a gente terminar mesmo. Eu coloquei aqui um textinho ou um testículo para que você possa comparar aí o discurso direto e o discurso indireto, tá certo? Então, veja bem, discurso direto. Então, o velho falou para a velha. Olha aí, agora ele vai usar a própria fala do velhinho. Não sei por que todos foram embora, mas não vamos sair daqui. Esse é o nosso lugar e onde morreremos quando chegar a nossa hora. Sim, meu velho, você tem toda a razão. Nada nos fará sair daqui. Você percebe que tem outro travessãozinho aí, é a velhinha respondendo ao marido, né? Se, pessoal, aqui a gente fosse transformar esse discurso, essa falinha aí do velhinho e da velhinha, a gente fosse usar um narrador para falar por eles, a gente teria aí o discurso indireto. Olha aí uma pessoa falando o que eles falaram, mas falando por eles. Olha como é que fica. O velho falou para a velha que não sabia por que todos tinham ido embora, mas não queria sair de lá. Disse que aquele era o lugar deles, onde morreriam quando chegassem a hora. A velha concordou, dizendo que nada faria eles saírem de lá. Percebeu a diferença? No primeiro, a gente tem as falas dos personagens do jeitinho que saiu da boca deles. No discurso indireto, não. A gente tem uma reprodução dessa fala, uma pessoa que é o narrador fala por eles, fala no lugar deles, tá bom? Bom, gente, com isso eu vou me despedindo de vocês nessa aula de hoje. Valeu, galerinha top, até a nossa próxima aula e eu já fui. Beijinhos.